Bem, senhoras e senhores, então a continuidade de nossos trabalhos. Passaremos agora à segunda palestra do Seminário Infraestrutura de Transporte, Investimento e Regulação no Brasil, com o tema Infraestrutura e Parcerias, Situação da Infraestrutura Nacional e a Conjuntura Econômica, Necessidades e Possibilidades. Convidamos à mesa para presidi-la, primeiramente, o conselheiro do IBRAC e também presidente da Comissão de Regulação do IASP, doutor Pedro Dutra. Dutra, por favor. Representando a ABDIB, convidamos o seu vice-presidente, Gilberto Peralta. Representando a APM e o COPEDEM, o excelentíssimo senhor desembargador do TJ de São Paulo, Cláudio Hamilton Barbosa. E representando o Grupo CCR, o seu diretor de Relações Institucionais, doutor Ricardo Antônio Melo Castanheira. Senhoras e senhores, temos o prazer de convidar para discorrer sobre o tema já anunciado, o doutor Raul Veloso. Por favor. Com a palavra, o doutor Pedro Dutra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse seminário patrocinado pela ABDIB e apoiado por instituições tão importantes na vida do direito, na vida social do país. E é um especial prazer apresentar o Dr. Raul Veloso, já conhecido de todos nós pelos seus artigos na imprensa. O Dr. Raul Veloso é consultor econômico, ex-secretário de Assuntos Econômicos no Ministério do Planejamento, tem especialização em análise macroeconômica e finanças públicas, é PhD em Economia pela Universidade Yale, nos Estados Unidos, foi membro do Conselho de Administração do BNDES, membro do Conselho de Administração da Embraer e membro do Conselho Técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu só queria acrescentar que o professor Raul Veloso não só tem esses títulos todos que o habilitam a falar e a discutir os temas que ele habitualmente trata, mas a estes temas não apenas o apuro técnico ele traz, mas traz uma grande energia das suas convicções, que é um elemento hoje muito necessário nesse momento da vida brasileira, que o professor Carlos Ari acabou de nos lembrar. Há tanta perplexidade sobre a administração pública brasileira. Com a palavra, Dr. Raul Veloso. Muito bem. Muito bem. Vamos ver se eu consigo o microfone de lapela que estão providenciando para mim, para eu poder me movimentar melhor, mas eu queria começar, naturalmente, saudando a mesa, através do caro Dutra, e também saudar a plateia, porque é uma oportunidade importante, hoje em dia, a gente poder discutir esses temas. Eu acho que o Carlos Ari está aqui, tá? Bom eu saber, que eu vou falar em você, para dizer o seguinte: é muito complicado falar depois do Carlos Ari, vocês podem imaginar, porque eu conheço poucas pessoas que conseguem falar com tamanha elegância sobre um tema tão complexo e tão árido como esse. E então é ruim para mim por isso, como que eu vou enfrentar essa situação de falar depois dele. Mas ao mesmo tempo é bom, foi ótimo,
porque você deixou a bola quicando em vários lugares, e eu vou aproveitar a bola que você deixou para fazer minhas intervenções, não necessariamente elegantes como as suas. Mas antes eu queria saber o tempo que eu tenho para falar, senhor presidente da mesa. 40 a 45 minutos é o que Tá está bom. programado. Ok. Então, aí eu tenho de calibrar meu discurso, porque o tema é muito vasto, a gente, se bobear, fala o dia inteiro, né? Tem muito o que falar, mas exatamente aproveitando o discurso do Carlos Ari, que eu queria dizer para ele é o seguinte, ouvindo a sua fala, eu fiquei com a sensação cada vez mais nítida que o problema que estava ali sendo retratado é o fato de que houve, ou está havendo, ou estão tentando fazer uma mudança do modelo que, vamos chamar aqui, modelo de concessões privadas na infraestrutura, que foi implantado há algum tempo e depois foi herdado posteriormente, e a razão, a meu ver, ficou assim tão claro para mim, nunca tinha estado tão claro, em que as coisas que você levantou e que todo mundo levanta estão acontecendo, o próprio enfraquecimento das agências, que é isso que é o foco desse seminário, resulta de uma mudança que, se não ocorreu ainda, está em processo de ocorrer e que não comporta mais o arranjo original que foi estabelecido lá atrás, ainda que as leis estejam aí e tudo mais estejam aí, as agências estão aí, mas o problema é que eu acho que isso tem sido feito sem discussão, sem a devida discussão com a sociedade. Ou seja, tem um novo modelo em operação já há algum tempo, tentando se implantar, e nesse modelo, aí eu vou ser franco e muito pouco elegante, por isso que meu discurso é certamente diferente do discurso do Carlos Ari, não há espaço para as agências reguladoras nesse modelo. É isso. Então, não é à toa que elas estão completamente, digamos assim, defasadas. É claro, isso vale mais num caso, menos no outro, mas em alguns casos isso me parece muito nítido. E tem uma peça fundamental desse modelo, que eu vivo o tempo inteiro buscando o que é a coisa central de tudo em que eu mexo. A peça fundamental dessa mudança de modelo que se está tentando fazer se chama, não vejo outra forma de chamar que não seja populismo tarifário. É isso. Essa peça é a peça central do novo modelo que está aí, que entra em choque com a estrutura básica de qualquer modelo de concessão privada que se coloque em qualquer país, não é só no Brasil. Bom, ele contraria, e essa peça é fundamental, porque é uma ordem que vem de cima para ser implementada e afeta o funcionamento de todo o processo. E aí eu volto a um outro ponto que você levantou muito bem, que é essa questão da definição do papel do Poder Executivo e das agências, onde você disse, o Poder Executivo, de forma muito elegante, ele define as grandes políticas e tal, e papapá, e depois as agências cuidam da sua parte na gestão dos contratos, etc, etc. Eu acho que tem muito pouco de política para o Poder Executivo definir. Eu vou mais longe. Quase não tem o que ele fazer. Já está tudo estabelecido. O que tende a haver as coisas tendem a acontecer no Brasil. A infraestrutura tende a acontecer. Isso é tão óbvio, mas parece que as pessoas não enxergam isso. Quer dizer, há uma situação de infraestrutura arrasada, tentativas em cima de tentativas que não prosperam adequadamente em vários segmentos, uns mais, outros menos. Sempre que eu falar isso, tem que pensar que tem variação dentro dos setores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o papel do Poder Executivo,
a rigor, deveria ser o papel de fazer com que as coisas acontecessem. Era de ajudar no processo. Era de servir de suporte e, vamos dizer assim, e tomar as providências para destravar os processos, resolver os problemas, para que os investimentos acontecessem. E eles precisam acontecer. E aí, há muita inconsistência na história que eu vou relatar aqui para vocês, mas uma das principais inconsistências que há é que o modelo econômico que vem sendo seguido desde 2003 é um modelo que é um modelo voltado para o crescimento do consumo do Brasil, da variável consumo, ao mesmo tempo que ele se preocupa em fazer da indústria o carro-chefe da economia e do populismo tarifário a terceira peça fundamental da operação desse modelo. Há a inconsistência de não ver que um modelo desse tipo, ele coloca uma pressão de demanda muito forte sobre o segmento, especialmente de serviços, que não comercializa com o exterior, e que, se não tiver crescimento da oferta de forma adequada dentro do país, nós vamos ter inflação e uma grande trava no crescimento da economia. Se eu estou operando esse modelo e começo a ver as dificuldades de consistência interna dentro dele, e uma delas é essa: o setor de serviços, como você não pode importar, não tem jeito, a oferta interna terá de se expandir. Então, o setor de serviços precisa ser ajudado permanentemente pelo governo no sentido de viabilizar a sua expansão e não no sentido de atrapalhar a sua expansão. Porque é na própria essência do modelo que está sendo posto em prática que joga uma demanda muito forte no setor de serviços. Como essa demanda não pode ser atendida por importação, o diagnóstico central é esse que eu estou dando para os senhores. Ou a gente encontra um jeito do setor de serviços se expandir, ou a inflação que vem por ele não se expandir. A nossa inflação é fundamentalmente de serviços. A inflação que vem daí impede que a economia cresça, porque o Banco Central tem que subir a taxa de juros, quando vêm as pressões, aquilo freia o crescimento da economia. Ora, aí vejam a incoerência da coisa. Você tem um aparato herdado, institucional, ótimo, considerado muito bom no resto, em comparação com o resto do mundo, e em vez de deixar esse aparato funcionar, vem o governo, o poder executivo, e traz uma mudança drástica no processo, que é essa introdução do que eu chamei de populismo tarifário, que é uma trava no processo de expansão da oferta dos setores que são concedidos. Então ele vai na direção oposta do que ele precisa fazer. Aí ele protege a indústria, porque é outra peça do modelo, onde ocorre o contrário, onde você pode importar e que pode complementar a expansão da oferta interna com importações, onde as dificuldades são menores. E aí o que é que ele faz? Ele cria dificuldade para importar, para proteger a produção local. Ou seja, o modelo é cheio dessas incongruências. Ele puxa o consumo e, quando chega do lado da oferta, ele dificulta a oferta do que não pode importar se expandir, e aí dificulta a entrada da importação, onde a importação terá necessariamente de acontecer se nós quisermos, como temos querido e tem acontecido, trazer poupança de fora para complementar a poupança interna, que é insuficiente para a inversão em todos os segmentos que precisam se expandir, particularmente no setor de serviços que não comercializa com o exterior. A única maneira de trazer a poupança de fora é ter importações abrindo uma brecha no balanço de pagamento para financiar num mundo que está abundando em dinheiro e que está querendo nos financiar. Então, o governo tem, no fundo, tenta implementar uma mudança de modelo
que envolve travar o crescimento da infraestrutura, da oferta de infraestrutura, não do consumo, e facilitar e dificultar a entrada de importações do único setor que tem como importar, que é a indústria, na ideia de que o Brasil só cresce, só terá um papel no mundo se ele desenvolver uma indústria muito forte, enquanto que, na realidade, ele precisa resolver os problemas que estão atravancando o setor de serviço. Bom, eu volto à origem da história das concessões para dizer para vocês o seguinte: na base disso, o raciocínio econômico, que eu espero que complemente o raciocínio jurídico, que foi feito aqui antes de mim, é o raciocínio de que, nos segmentos onde o Estado não tem recursos para investir, que é o nosso caso, eu volto a esse ponto mais adiante, dando mais detalhes, nós temos de preparar, e isso foi feito, preparar a nossa organização institucional para que o setor privado possa criar e expandir a oferta desses segmentos de forma a atender ao menor custo possível a demanda que vem dos consumidores e dos usuários em geral, numa visão de longo prazo, que foi tão repetida aqui antes. Essa é a visão de longo prazo. Quer dizer, o que se quer é criar condições para o setor privado investir, expandir a oferta de serviços de infraestrutura, mas pensando numa visão de longo prazo, em que se cobre o menor preço possível pelo serviço, desde que se leve em conta que quem vai operar e quem opera nas economias do mundo ocidental é a atividade privada, dentro de como a atividade privada funciona. E tem de ser uma visão de longo prazo, porque no longo prazo, e o setor privado é craque nisso, é o período no qual a gente consegue reduzir custos e produzir a preços bem mais baixos para beneficiar o nosso soberano, que é o usuário ou o consumidor. É isso. Então, se o setor público não vai fazer, e no caso do Brasil, foi outra opção, que muita gente chama de pacto, do mesmo jeito que você mencionou, o pacto pela regulação, há o pacto que dizem que existe implícito na nossa Constituição, nas nossas leis, de que o setor público não vai cuidar de infraestrutura. Ele vai cuidar de transferir dinheiro para idoso e pobre. É isso. Hoje nós gastamos 75% do gasto da União com salários e benefícios previdenciários e assistenciais. 8% com saúde, o que significa que nós vamos para 17% só do gasto para ser distribuído com tudo mais. Sabe quanto sobra para a infraestrutura de transportes? Para o Ministério do Transporte? 1% do total. Esse setor público que fez essa opção, esse país que supostamente fez essa opção, ele tem mais do que nunca de pensar como é que o setor privado, o que fazer para facilitar o fato de o setor privado ser o único que terá de fazer o trabalho na infraestrutura e fazer isso numa visão de beneficiar o consumidor e o usuário no longo prazo com o menor custo possível. Essa é a tarefa. E para isso foi estabelecido esse sistema que está aí, como foi estabelecido em outros países. Porque as pessoas acham que é possível vender serviço a preço abaixo do custo. Isso é impossível. Numa visão de longo prazo, você tenta reduzir o custo, aí o preço vai junto, mas o preço tem de cobrir o custo. E é isso que o setor privado faz e tão bem tem feito na maioria dos países do mundo. Pois bem, nesse esquema em que o setor público, pelo pacto que eu mencionei há pouco, implícito ou explícito, tem pouco que fazer nessa área, vem o governo e tenta alterar o modelo que ele herdou.
que é esse modelo que eu mencionei, que agora ele traz, além dessa questão do consumo e da indústria, ele traz que cria uma pressão de demanda forte sobre o setor de serviços, ele traz a ideia de que as tarifas têm de ser as menores tarifas imagináveis, não as possíveis, as imagináveis. É isso que eu chamo de populismo tarifário. É óbvio que o populismo tarifário significa a tentativa de agradar aos eleitores, agradar aos usuários, mas só que numa visão, como bem mencionado, de curto prazo, apenas de curto prazo. E o problema é que isso é uma coisa que não combina com a operação do setor privado em nenhum país, em nenhum lugar, porque o setor privado não pode produzir a um preço que é menor do que o que lhe custa. Ninguém existe no setor privado ou na atividade produtiva para ter prejuízo, isso não existe. Existem as outras oportunidades, as outras opções, até em outros países. Por que que o setor privado vai entrar numa atividade que, no curto prazo, ele tem que produzir a um preço mais baixo do que ele custa produzir aquela unidade? Então, esse conflito está posto, foi colocado quando começaram todas as ações e as gestões que redundaram nisso. E aí as agências reguladoras meio que foram chamadas e dizendo, olha, essa é a regra que vai funcionar. Vocês vão ter de praticar o que eu estou chamando de populismo tarifário. É óbvio que ninguém chama isso de populismo tarifário nas discussões internas do governo. Esse é o ponto, quer dizer, não há como as agências funcionarem como elas deveriam funcionar num ambiente em que tem uma inconsistência deste tamanho e que precisa ser discutida. E como foi dito também pelo Carlos Ari, o ano é o melhor possível para isso, que é um ano de eleição, um ano de mudança. Eu acho que essa mudança precisa ser referendada. Ou então, nós vamos ter muitas dificuldades na área da infraestrutura, porque a oferta não vai se expandir do jeito que precisa se expandir. Porque aí nós vamos ter dificuldade aqui, outra dificuldade ali, a coisa não anda bem, o setor privado não atua de forma filantrópica, não é para isso que ele existe, e aí nós vamos não chegar onde nós queremos. Tendo dito isso, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vão, com que eu vou tentar ilustrar. Bom, vamos ver se eu consigo. Eu sei que eu tenho de apontar para algum lugar e onde vai mexer. Agora, para onde? Bom, tem alguém fazendo terrorismo comigo, não querendo que eu mostre os slides. Pois é. Apontando para todo lugar e não aponta para o lugar. Opa! Consegui, deve ser por ali. Pois bem, eu queria começar mostrando para vocês, que se vocês quiserem ler um pouco mais sobre esse tema, vou fazer um pouco de propaganda pessoal, desculpem, mas tem de fazer, porque eu escrevi com colegas esse livro aqui, exatamente em setembro de 2012, quando nós estávamos no auge do processo da segunda fase das concessões, caminhando para a terceira fase das concessões, onde surgiram muitas dificuldades, que eu vou dizer a vocês, todas as dificuldades que eu estou vendo desde 2012, para mim, por trás tem a política de populismo tarifário, que é a tentativa de colocar isso num quadro onde não cabe isso. Pois bem, está lá. Se eu tivesse tempo para relatar cada item, eu chegaria nisso. Aparece agora esse estudo também que eu coordenei sobre energia elétrica, que no fundo é o mesmo problema. O que acaba acontecendo? Aqui a ênfase era transporte, aqui é energia elétrica. É que quando a oferta não se expande na velocidade que precisa se expandir diante da demanda, a gente sabe, tem um descompasso. Esse descompasso, quando está na infraestrutura de transportes, naquela estrada esburacada que vocês estão vendo ali em cima,
aumenta o custo de quem passa por lá, aumenta o frete, diminui a produtividade da economia, porque as distâncias ficam maiores, além do custo ficar maior para trafegar naquela estrada. Mas aqui, a diferença que a gente sabe é que, como não há a hipótese de não ter a oferta, não existe, a gente imaginar não ter, ligar a tomada e não ter a energia elétrica, aí você cria uma série de problemas. Nós estamos vendo aí esses problemas, eu não preciso gastar muito tempo com isso. E por último, na semana que vem, eu vou lançar com outros colegas um livro sobre a Argentina, que vocês, se não sabem, a Argentina é esticar o modelo do populismo tarifário ao limite, e é bom a gente dar uma olhada onde já chegou lá, para ver se não é um bom gancho para a gente começar a discutir isso melhor aqui no Brasil. Então, esses livros podem ser baixados por download no meu site, está ali em cima. Qualquer pessoa vai lá, pega e baixa o PDF, lê, se delicie, porque nós precisamos discutir isso o mais possível. Bom, vamos ver se eu consigo que o terrorismo permita que eu passe mais alguns slides. Senão eu vou pedir, vou pedir a alguém que é responsável por isso para vir aqui e fazer isso para mim, senão eu vou ficar dando esse vexame. Lá mesmo, no mesmo lugar, tem um estudo que eu acabei de publicar lá no Fórum Nacional, no Rio, que trata precisamente das rodovias, o gargalo da modicidade tarifária excessiva na infraestrutura, elevado risco regulatório pode impedir que as metas para a construção e manutenção de rodovias sejam atingidas. É uma atualização do livro, está lá também, para ser baixado, para vocês estudarem um pouco isso, os problemas mais recentes. Eu vou continuar tentando passar os slides, e vou chamar a atenção aqui, porque me parece ser a síntese da minha mensagem inicial, que está aí. Na realidade, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil nos últimos anos é uma passagem do que se costumou chamar tripé macroeconômico para a nova matriz macroeconômica, que é o que se passou a chamar mais recentemente. Aí eu vou voltar a falar disso aqui. Ao mesmo tempo, saímos da preparação do terreno ao inconsistente modelo pró-consumo e pró-indústria, surfando na maré externa super favorável. Vou já explicar melhor o que eu quero dizer. E também é uma transição das menores tarifas públicas possíveis, que é o que vigorava antes, para o populismo tarifário ou as menores imagináveis, que às vezes eu costumo chamar simplesmente, de forma não muito elegante, o barato que sai caro. Que é isso que eu acho que nós estamos vivendo. O pior é que o resultado de toda essa transição é inflação em alta, todo mundo sente na pele que está acontecendo, e isso vem do setor de serviços, que não se expande adequadamente, porque o governo não ajuda. Temos a estagnação da taxa de investimento, que é a razão entre o investimento e o PIB. Ela subiu, está estagnada já há vários anos. Por quê? Porque o setor privado, olhando a forma como o modelo está operando e como o governo age, perdeu muito do estímulo ou do espírito animal que o Delfim vive procurando aí para ajudar o governo a investir, a ver o investimento crescer, não aparece. A queda nas taxas de crescimento da produtividade do PIB, é óbvio que mexe no investimento, a produtividade que poderia ajudar no crescimento, como do jeito que a gente opera, tudo que a gente faz é para piorar a produtividade, ela vai cair o crescimento da produtividade e não vai ajudar. O esvaziamento das agências reguladoras e a infraestrutura ainda caótica é o fecho desse negócio. O esvaziamento é mera consequência de colocar um modelo
que não fecha, que não é consistente. E a infraestrutura ainda caótica, porque com tudo que nós conseguimos fazer, e os dados de investimento foram mostrados aqui no início, se expandiram muito, mas a gente sabe, eu não preciso falar muito sobre o caos na infraestrutura, porque todos nós vivemos e sentimos. Eu volto lá para discutir um pouco mais isso aqui, que eu acho que é importante, para dizer para você o seguinte: está em curso, tem estado em curso, uma grande mudança de modelo no Brasil, de uma forma pouco transparente, pouco discutida, pouco revelada, que nós precisamos ficar atentos a isso, porque o ideal seria que a gente discutisse isso e visse o que a gente pode fazer para melhorar, porque todos nós queremos melhorar a situação da economia brasileira. Quer dizer, no fundo, a sensação que eu tenho é que nós fizemos um grande esforço de reconstrução e eu parcialmente, pessoalmente, mesmo fora do governo, tive a sorte de poder ter ajudado e participado desse esforço de reconstrução que nos colocou num ponto em que era só aproveitar a onda favorável que tinha, vindo de fora, e o país explodir. Pois bem, era isso. Parte dessa herança foi o que passou a ser chamado de tripé macroeconômico, que era a perseguição de uma política de metas de inflação que ficou consagrada na maioria dos países como o melhor caminho a seguir para combater a inflação, que significa, entre outras coisas, fazer convergir as expectativas de inflação ao compromisso que a agência reguladora, no caso o Banco Central, assume de subir a taxa de juros todas as vezes que a inflação estiver acima da meta. Você vê, aqui tem uma história de agência reguladora que não tem nada a ver com infraestrutura, mas que sofre do mesmo problema, vocês vão ver. E é bom porque a gente entende, pelo paralelismo, como é que a coisa funciona. Além da meta de inflação, era um compromisso com câmbio flutuante e ajuste fiscal, que é manter a dívida pública sob controle. Isso foi herdado com esse nome. Depois veio um negócio chamado, pelos autores, a nova matriz macroeconômica, que é o quê? O juro mais baixo possível, não importa a inflação. Desvalorização da moeda. E mesmo que o Brasil esteja sendo inundado por dólares, vamos desvalorizar para ajudar a indústria que ela tem de investir e crescer. Só que a indústria, que não é boba, não aceita isso, não investe e decepciona os formuladores da política. E, por último, um negócio chamado política fiscal anticíclica, que é tão confuso como difícil também de entender, porque a rigor seria o seguinte: quando você está numa recessão, você deve ativar a economia com a política fiscal. Só que nós tivemos isso durante um período curto, e ela continua vigorando. Vamos ativar a economia pela política fiscal. Significa que nós estamos voltando a uma situação de crise fiscal, porque nós abandonamos o ajuste fiscal do tripé anterior. Então, a gente veio aqui e bagunçou a vida da agência regulatória que cuida da inflação e de outras variáveis ali relacionadas, que é o Banco Central. Ora, se veio a ordem para o Banco Central para mudar algo que foi construído a duras penas e com consenso mundial, que é a melhor coisa para fazer, que era o tripé. Aí você chega e diz: vamos mudar o modelo sem discutir. Põe uma equipe nova, bota ela para executar isso aí, e aí a equipe começa a executar. Ela tem autonomia para fazer diferente? Dificilmente. Se fizer, vai embora, até porque no Banco Central nem mandato fixo tem. Enfim, está lá, fizeram, começaram a fazer isso. Só tem um jeito de aqui você mudar a política sem discussão. É se começar a dar errado. Porque com inflação não se brinca. Político não brinca com inflação hoje em dia no Brasil. Se ela passar de um certo ponto, acende a luz vermelha, e aí tem de voltar atrás para o modelo anterior. É, de certa forma, o que está acontecendo. Câmbio é a mesma coisa. Deixar o câmbio subir forçado, bateu na inflação, aí estão já revendo a política cambial. Então, esse é o ponto. Eu acho que uma maneira de você
se defender um pouco dessas mudanças inconsistentes, mal discutidas com a sociedade, é duro isso, mas esperar o resultado se mostrar e aquilo gerar um encaminhamento de solução. No nosso caso, da infraestrutura, das agências reguladoras, que nós estávamos discutindo, e é o objeto principal aqui, nós temos de esperar empresas quebrarem, nós temos de esperar o racionamento de energia elétrica, que está aí na nossa porta de novo. Enfim, tem que esperar resultados que lembram mais situação caótica para começar a tomar medidas que possam levar a isso. Pensem vocês o que é que vai acontecer no Brasil em relação a eleições se tiverem de fazer um racionamento antes da eleição. É óbvio que isso aí vai mudar tudo. Ou se tiver de fazer um racionamento, mesmo depois nas eleições, que é segundo especialista, mais especialista que eu, uma possibilidade concreta. Aí, de novo, a gente está esperando que, pelos erros, se corrija aquilo que devia ter sido feito. Aí eu queria, novamente, agradecer a sua menção à importância do judiciário, em muitos casos que foi possível evitar maiores problemas naqueles que foram encaminhados à justiça e foram ali resolvidos. Mas pensa, imagina o custo que isso não causa para os segmentos envolvidos de ter de ficar, o custo de transação, que é como a gente chama, muito alto, num processo longo, como às vezes ocorre em algumas administrações, para lidar com essa questão da desobediência aos contratos, ou de uma aberta ou não, que acabam ocorrendo e forçam os prejudicados a buscarem o apoio da justiça. Uma coisa que não precisava acontecer, simplesmente porque aquele dirigente público está querendo mudar o modelo. De novo, eu acho que você falou isso no final, quando você citou o caso do Paraná. Na realidade, o que tem ocorrido no Paraná, não só pelo o ex-governador Requião, mas por outros governadores de outros partidos, e isso me preocupa, porque vê-se que isso é uma coisa meio que generalizada nos partidos políticos, quer dizer, do sujeito chegar, quebrar um contrato, e depois as empresas recorrem. Há quantos anos não está isso? Esse caso que foi citado, e na realidade é isso que você falou. Quando você tenta quebrar o contrato, ou quebra, ou tenta quebrar, é uma tentativa, no fundo, de mudar o modelo. Mas eu acho que você falou isso. Eu sempre pensei assim também. Essa discussão de mudar o modelo tem que ser feita fora do dia a dia. O modelo está lá, a agência reguladora está lá. O governo tem que fazer é facilitar, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, para expandir a oferta daquele serviço que não pode ser importado. E não, aí você tenta, na gestão do dia a dia, mudar o contrato, mudar, na realidade, o modelo. Ele tinha de fazer uma discussão à parte, com a sociedade, com os meios adequados de comunicação, etc., nas assembleias. Vamos discutir se esse é o melhor modelo, para depois a gente iniciar um processo de eventual mudança. Não. Chega lá, toma o lugar das agências reguladoras e começa a fazer aquilo na prática, forçando os prejudicados a irem à justiça, que nem sempre é suficientemente rápida, nem sempre toma as decisões adequadas, porque a justiça é humana também, quer dizer, tem suas próprias deficiências, como todos os outros segmentos têm. Então, o ponto aqui que eu queria fazer é esse. Nós estamos mudando o modelo, quer dizer, quando eu digo da preparação do terreno, porque na passagem para 2003 não tinha nem como pôr nenhum modelo em prática. Nós tínhamos, acabando de lidar com o racionamento, acabando de lidar com várias crises, aí aparece um modelo inconsistente que surfou na maré externa, que ele é inconsistente, como eu já demonstrei, e depois agrega isso um populismo tarifário, que a Argentina já nos mostrou onde é que nós podemos chegar, e não é coisa muito agradável que tem por lá. Enfim, eu acho que nós temos de repensar tudo isso e começar a discutir se nós estamos querendo mudar o modelo ou não, porque se não estamos, vamos funcionar dentro dele. Eu acho que esse é que é o ponto, acabar com esse negócio
de intervenção na direção errada. Eu estou quase acabando. Eu queria só mostrar o seguinte. No caso da infraestrutura de transporte, você não faz bagunça, o frete sobe, bate na inflação. Este gráfico é fundamental para entender isso. O governo trocou o efeito amortecedor da apreciação cambial, porque ela ajuda no combate à inflação, quando ele forçou a desvalorização, pela volta dos controles de preços básicos. Porque essa história do populismo tarifário casa bem com evitar a inflação, que é uma resposta da sociedade para os erros de política econômica. Aí, para evitar que isso aconteça, ele usa a mesma política, e não é só essa interferência do populismo tarifário, é muito mais amplo do que a gente percebe à primeira vista. Isso bate num setor estatizado, que é o caso dos combustíveis, está lá. Isso bate na energia elétrica, eu já falei, nas tarifas de ônibus e pedágio. Aqui em São Paulo, eu acho que em breve vai ter uma nova rodada de reajuste de tarifas e pedágios. E eu fico pensando se no ano eleitoral não vai haver uma tentativa de repetir a tentativa de quebra de contrato do ano passado. E, mais uma vez, um problema para a gente enfrentar e discutir. Eu falei com a cumplicidade de prefeitos e governadores, porque não é só no âmbito federal, é uma coisa mais geral do que a gente imagina. Então vejam os senhores, aqui em cima, como é que é a inflação brasileira. A inflação brasileira, eu parei aqui esse gráfico em outubro do ano passado, provavelmente está mais alta aqui. O setor que não comercializa com o exterior, que é basicamente serviço, que é esse que as concessões deviam estar ajudando a se expandir, aumentar a oferta e permitir que os preços fossem mais razoáveis, ele roda 8%. Aí você vê, aqui, esse valor que está aqui, no caso, é o total, a média, que é 6,4%, quer dizer, hoje já está ultrapassando o limite superior da meta, aí, que na realidade é o 5,8% que está aqui. Aí depois nós temos o verde aqui, é o próprio IPCA, que é o 5,8%. O azul é os comercializáveis com o exterior. Vejam que os que comercializam com o exterior, quando o câmbio podia apreciar, ele ajudava a trazer a média para um valor ainda razoável. Depois que o governo mandou o Banco Central, ferindo a autonomia do Banco Central, desvalorizar a moeda na marra, olha aqui o que aconteceu, esse item passa a pressionar, e a resposta do governo foi com os preços administrados, que rodavam na média, e aí, para esconder e camuflar, estão aí a 1%, viabilizando a inflação não explodir. Agora, vejam os senhores, o que vai ser deixado para o ano que vem, em matéria de preço administrado, que precisará ser corrigido, porque foi feito sem explicar, sem discutir com a sociedade, interferindo nas agências. Enfim, eu quero dizer, a palavra final minha é o seguinte: infelizmente, as coisas estão interligadas, as consequências do que se faz num lugar bate no outro. É muito difícil eu examinar essa questão da autonomia das agências, da expansão da infraestrutura, sem entender o quadro maior em que isso está inserido. E o fato de que lá atrás tinha um sistema montado para funcionar direitinho, e que funcionaria direitinho se não houvesse essa interferência. Então, o que nós temos é de discutir essa interferência e os prejuízos que ela está causando em vários segmentos, especialmente nesse aqui, para não ficar só mexendo assim em alguns efeitos, como o excesso de interferência nas agências reguladoras. É isso. Muito obrigado. Queria fazer duas breves observações, e uma é um enérgico elogio à palestra do Dr. Raul Veloso, que é um fiel discípulo do general de Gaulle, que interrompia muitas discussões para apresentar aos circunstantes a Vossa Majestade um fato. Sem fato, não é possível
nós identificarmos os problemas. Isso que ele fez trazendo esses fatos com essa energia. O desembargador Cláudio Hamilton Barbosa, aqui ao meu lado, quando o doutor Raul Veloso falou da Argentina, ele disse, quem sabe isso não é o efeito Orloff. Este é um grande risco. E acrescentando que na Argentina o populismo tarifário se exacerbou a tal ponto que quando houve o natural recurso ao judiciário, o que aconteceu? O governo quer implantar o populismo judiciário. Investiu contra o judiciário, que é, como o Carlos Ari falou, a grande barreira, a última trincheira de defesa do cidadão, das empresas e das pessoas que vivem nesse país. Pergunto se há alguma questão a ser endereçada ao doutor Raul Veloso. Acho que não, porque foi tão clara a exposição dele, que, então, eu declaro encerrada essa parte dos trabalhos. Muito obrigado. Nossos cumprimentos pela excelência de sua palestra ao doutor Raul Veloso. Presidiu esta mesa o conselheiro do IBRAC e presidente da Comissão de Regulação do IASP, doutor Pedro Dutra, a quem eu peço que permaneça